Seja bem-vindo ao Fala Expert. Hoje eu tô com meu amigo Jardel Fortunato. Ele é pai, empreendedor, expert em viagens, que é um dos meus temas favoritos. E, inclusive, já falou que vai levar um grupo de empresários para Dubai. Você não vai perder esse episódio, né? Muito prazer, um prazer e uma honra te receber. Tudo bom, Duda? Tudo prazer bem? É todo meu, obrigado pelo convite. Obrigada. Um pouco nervoso, mas vamos lá. Ótimo, Tô tá aqui, ótimo. meu primeiro podcast, como eu te falei, participando. Obrigado mais uma vez. E vamos lá, vamos conversar a respeito de viagens. Realmente a gente está com um grupo aí que a gente vai começar a projetar lá na confraria. A gente vai levar um grupo de empresários que tem interesse em fechar negócio com empresários de Dubai. Vai ser bem bacana, a galera tem que ficar ligada aí, a galera da confraria, vamos lá. Com certeza vai ser sensacional. Imagina você juntar vários empresários brasileiros falando a mesma língua, né, em um lugar que é o lugar do berço do dinheiro. Exatamente, né? Muita grana lá, muitos empresários brasileiros que estão fazendo muito sucesso lá e tem bastante investimento para trazer para o Brasil. E a gente vai estar ligando nossos empresários, né, de vários segmentos, tanto com os empresários brasileiros quanto os empresários estrangeiros lá de Dubai. Agora eu quero saber como que começou. Como começou a sua agência, Diamond? Então, vamos lá, Duda. Minha família é uma família de contadores. Eu trabalhava desde os meus 14 anos, eu trabalhava com meu pai, com meu irmão, no escritório de contabilidade deles. E depois de um certo tempo, quando eu me formei na escola, eu era para começar na faculdade, eu conheci a mãe do meu filho, ela engravidou, e acabou que eu precisava ter um trabalho onde eu ganhasse mais, e o tio dela, que já era do turismo, trabalhou na Varig, vários segmentos do turismo, ele me chamou para fazer um trabalho, uma entrevista numa agência de viagens que atendia uma grande empresa de petróleo nacional. E era para trabalhar na parte financeira. E como eu já tinha a experiência do escritório de contabilidade, eu aceitei e fui lá fazer a entrevista. Fui admitido na empresa, trabalhei durante 3 anos fazendo o faturamento dessa empresa para a empresa de petróleo. Foi quando eu comecei a ter esse contato de agência de viagens. Eu comecei no financeiro. Essa empresa que eu trabalhava, eu conheci um atendente que veio a ser supervisor. Ele chegou para mim e falou: pô, Jardel, você é mais do que um financeiro. Você tem futuro para fazer o atendimento junto com a gente lá para atender a empresa. Eu falei: pô, cara, eu acho que não. Ele falou: não, você tem perfil sim. Na próxima gestão vai trocar a empresa. Eu vou assumir a empresa que vai entrar, a nova agência de viagens, eu vou ser supervisor e quero você trabalhando na minha equipe. Falei: cara, eu tô nessa. Eu vou entrar, eu vou aceitar sim. Até porque o salário é melhor e a gente quer sempre, né? Sempre receber mais, receber melhor. Então eu vou assumir esse compromisso, eu tô afim, eu vou aceitar sim. Isso anos 90? Isso foi, 2002. Foi em 2002. Aí entrei fazer o atendimento, só que eu me destaquei tanto que a parte de direção dessa empresa, a presidente pediu que eu fosse o atendente exclusivo da gestão da diretoria da Petrobras. Uau! Por causa de toda a excelência que eu entregava no atendimento. Eu fiquei super feliz, fui dando sequência, fui trabalhando, fiquei ali durante mais uns 3, 4 anos, até que eu recebi uma proposta melhor para uma outra grande agência de turismo corporativo. Eu fui trabalhar lá, fiquei 1 ano e meio até que eu comecei a perceber que a possibilidade de eu ter minha própria agência me geraria um valor maior, eu poderia ganhar mais do que eu ficar trabalhando 13, 14, 15 horas para outras pessoas. Para gerar comissão. Exatamente. E no final das contas eu ficava trabalhando, atendendo, passando meu tempo e meu dinheiro era sempre aquele certinho. Eu não tinha muito comissionamento, eu só tinha comissionamento das minhas empresas que eu atendia.
Só que eu parei para pensar, falei, pô, o que eu divido das empresas que eu atendo, se eu trabalhar e atender sozinho, eu vou ganhar mais do que o meu próprio salário que eu ganho aqui. Aí, como eu te falei, venho de uma família de contadores, conversei com meu pai, com meus irmãos, e falou, pô, a gente abre a agência para você. Aí abriu a agência e esse ano eu tô completando 15 anos na Diamond Travel. Que máximo. Muito feliz. E começou em loja física? Não, eu sempre trabalhei em escritório mesmo, em prédio comercial. Próximo da pandemia, por causa de todo o problema que teve, a gente fechou o escritório que era no centro do Rio. Eu fiquei 2 anos e meio trabalhando no home office e voltei depois, em 2023 a ter escritório novamente, agora na Sans Pena, que é próximo de onde eu moro, né? Fica mais fácil ali, fica tudo pertinho de casa. E qual a diferença de você atender o corporativo para pessoa física? Então, não tem diferença, o atendimento é o mesmo. O corporativo, a parte de corporativo, a empresa ela tem uma logística específica. Por exemplo, ela vai mandar o colaborador e ela precisa que o colaborador ele tenha passagem aérea. Transfer. Exatamente. Se for um diretor que tem o transfer para levar até o hotel ou o local do evento que ele vai participar, ele vai ou se ele vai ter um aluguel de carro específico. Então a gente monta toda essa logística. A gente pega um hotel próximo de onde ele vai ficar, a gente vê um voo que vai casar ali dentro dos horários que o atendam de chegada e de saída. Então a gente monta uma logística específica para poder fazer esse atendimento e apresentar para a empresa. Interessante. Até para premiações também nas empresas, né? Sim, final do ano, as empresas costumam premiar os seus colaboradores. Então, geralmente, eles aproveitam, né, toda a nossa expertise, a nossa negociação, e junto com essa premiação que ela vai dar lá para os seus funcionários, elas acabam fechando com a gente mesmo lá. A gente monta toda a logística, seja uma viagem a passeio para os Estados Unidos, para a Europa, se for nacional, Nordeste, a gente estrutura tudo, monta tudo certinho, de acordo com que o funcionário tenha sido premiado, e a gente entrega isso para ele. Poxa, sensacional. Eu lembro que quando eu trabalhei na Frog, agência de marketing, a gente atendia a Oi, e o setor de compras da Oi sempre falava sobre isso, né? Sobre as premiações. As premiações eram viagens, às vezes para Dubai, para os Emirados, para viagem, né? Viajar é bom demais. É bom demais. E nesse preço, né? Melhor ainda. Pagando pouco, então. Mas o interessante para você que é empresário, que não tem tempo para montar toda a logística, pesquisar, né? Pesquisar roteiros, pesquisar o que fazer, parques, enfim, toda a questão até de aluguel de carros, hotéis, etc., a agência ainda é a melhor opção. Sem dúvida nenhuma. A gente já apresentou relatórios para grandes empresas que tinham funcionários que cuidavam dessa parte. E a gente mostrou para eles que se eles contratassem o serviço das agências de viagens, ele teria um custo menor do que se ele tivesse pagando aquele salário específico para os funcionários, que eles poderiam direcionar para outros setores, para ajudar na logística da empresa. É isso. Até porque a gente consegue negociar tarifas diferenciadas. Sim. Essa semana eu postei bastante, estava lá no aeroporto do Galeão, não sei se você viu, eu estava no aeroporto Galeão para negociar tarifas exclusivas para atendimento específico no Galeão, negociando com companhias aéreas, preços diferenciados para meus clientes, né, obviamente. Claro. E tá todo mundo convidado, todo mundo queira ser atendido pela Diamond Travel, vai poder ter essa parte de negociação específica de agências de viagens, de companhias aéreas, tanto nacionais quanto internacionais. Então a gente está sempre se atualizando, sempre conversando junto das companhias aéreas, hotéis, locadoras de automóveis, empresas de seguro viagem. A gente está sempre buscando reduzir o valor e melhorar o produto que a gente oferece para poder
ajudar a empresa a ter toda essa logística melhor Sim. e com custo reduzido, né? Muito reduzido. E quando você tem a segurança, quando você entrega a segurança para o seu funcionário também, isso também entra nos riscos, né? Diminui muito. Exatamente. A empresa que entende que quem está lhe atendendo vai cuidar como se fosse da família, como se fosse um amigo, um filho, ela com certeza ela vai se sentir mais segura e mais confiante. Geralmente, algumas madrugadas eles têm atendimento noturno e acaba que quem faz esse atendimento emergencial sou eu. Então, vira e mexe, você vai me chamar 2, 3 horas da manhã, você vai ver que eu tô acordado, porque eu tô fazendo esses atendimentos, eu tô cuidando para ver se o grupo tá chegando naquele horário, se tá tudo bem com eles, se a chegada tá certinha, se o transfer tá lá esperando. Então, a gente tem todo esse cuidado para poder atender melhor o nosso cliente e ele se sentir seguro e confiante, né? Com certeza. Falando em offshore, né? Tem transfer de helicóptero, de carro, de van, uma série de coisas. Dependendo dos diretores, tem aluguel de jatinho, também tem. A gente também cuida, a gente faz essa parte. A gente tem acordo com empresas sérias de táxi aéreo. A gente também faz esse tipo de atendimento exclusivo, né? Depois da pandemia, então, as grandes empresas e as pessoas, elas estão exigindo mais um nível de exclusividade, né? Então, a gente teve todo esse cuidado de entender como que está funcionando agora o andamento das grandes empresas, das pessoas que querem exclusividade. A gente teve todo esse cuidado para montar o perfil de cada um. Então a gente consegue atender bem, exclusivamente também, se for preciso. Sim. A gente tem todo esse trâmite dentro da empresa, tudo selecionado, grandes empresas, empresas sérias do mercado. A gente tem parceria e contato com todas elas. E você tem alguma operadora de avião favorita? Alguma que seja mais confortável? Que você fale assim, não, entre essa e essa, vai nessa, um pouquinho mais cara, mas vale. A de táxi aéreo, hoje a empresa mais segura que você tem é a Líder, né? É a maior que tem hoje no Brasil. É que E todo de mundo aviação procura. comercial? Aviação comercial, a minha preferida hoje, que eu tenho menos problema, apesar da galera quase não gostar, é a Gol. Hoje, dificilmente eu tenho problema com passageiros que eu vendo da Gol, da Nacional. As outras têm dado um pouquinho de dor de cabeça, né? A gente tem visto aí, há alguns dias atrás, a gente viu que a Azul entrou em recuperação judicial, tá lá nos Estados Unidos para ver se vai ser aceita ainda. A gente não sabe qual é o futuro da companhia aérea ainda no Brasil, então a gente fica um pouco receoso, com o pé atrás, mas a gente dá o suporte e a gente continua ali atendendo melhor os nossos clientes. E o que acontece, por exemplo, se você chega... Já aconteceu algumas vezes com o pessoal, com a American Airlines, né? Com a Ingrid Guimarães, por exemplo, que pediram para ela trocar de assento, etc. Vocês indicam, falam alguma coisa para cliente de vocês, caso aconteça? Existe alguma cartilha? Então, Duda, quando você está num país estrangeiro é mais complicado, né? Porque a gente já viu alguns casos, inclusive recentemente, de 2 brasileiros que foram exigir o que eles compraram, que era o direito deles, e eles foram presos, saíram presos de dentro do aeroporto pelo simples fato de ter comprado a passagem aérea da American Airlines para voltar para onde eles queriam, e a companhia aérea ela deu preferência para um casal americano e forçou que os brasileiros saíssem da aeronave. E os brasileiros ali foram discutir aquela coisa nossa de querer exigir o direito de falar um pouco mais alto e ficar um pouco exaltado. A companhia aérea ela chamou o segurança e a polícia e esse casal acabou sendo preso. Obviamente eles vão resolver ali. A American Airlines já viu que cometeu um excesso, já pediu desculpa, provavelmente eles devem se resolver na justiça, mas isso acontece com bastante frequência. Bastante frequência. Então, assim, o que a gente orienta é, se não conseguir resolver da melhor forma possível, sem se exaltar, que
faça o que a aeromoça ou quem esteja responsável esteja pedindo, que ele acabe cedendo. Porque você não sabe o que aquela pessoa está no momento, se ela está mal, se ela está bem, se ela não dormiu legal. Então você está num país totalmente longe da sua casa. Você não conhece as leis. Você não. Às vezes não fala nem o idioma. Exatamente, isso é o principal. Às vezes não está nem entendendo o que a pessoa está pedindo. Então é mais fácil você respirar um pouquinho, você cede. Se você estiver sendo atendido por uma agência de viagens, que eu recomendo, você chame essa agência de viagens, que ela vai te ajudar, ela com certeza vai fazer o possível para solucionar esse problema. Eu tenho casos agora recentemente, eu tive passageiros que o voo atrasou, o voo de saída, e na conexão, no destino, o voo não esperou e não tinha ninguém da companhia aérea para dar suporte. Clássico. Exatamente. Chega no aeroporto, não tem ninguém para dar suporte. As meninas, elas não falavam inglês, não sabiam o que fazer, não sabiam para onde ir, não tinha nada. Elas me acionaram, isso era meia-noite e pouca, e porque tem o fuso horário, e ali, mesmo na madrugada, deu 40 minutos. Eu tinha conseguido o voucher para elas, tinha conseguido o táxi, tinha remarcado o voo para o dia seguinte, no primeiro horário, e elas tiveram todo esse suporte. Então, esses perrengues de aeroporto, ainda mais depois da pandemia, tem acontecido com bastante frequência. Já aconteceu comigo na minha volta de Cancún. Cheguei lá, não, Duda, seu voo saiu ontem. Eu falei, eu não recebi nenhuma mensagem falando sobre. E aí liguei para a agência que eu tinha comprado. Duda, fica tranquila. Tem 3 saídas, uma amanhã, uma daqui a 2 semanas e uma daqui a 1 semana. Eu falei, 1 semana em Cancún, nada mal, por que não? Com certeza. Cancún é bom demais, de aproveitar ainda mais. Maravilhoso, exatamente, maravilhoso. Durante os bastidores você me contou de um caso e eu quero salientar a importância do seguro viagem, porque muita gente fala assim, eu tenho seguro do cartão, ou eu não preciso de seguro, etc, é muito caro. Sim. Conta pra mim o que você me contou nos bastidores que aconteceu com o cliente seu. Então, Duda, depois da pandemia, então, tem muitos países que você não entra sem seguro viagem. Exatamente. Estados Unidos tem uma galera que vai falar, mas eu entrei e não me exigiram. Não exigiram, mas estão exigindo. Na Europa, grande parte dos países estão exigindo o seguro viagem. Então, esse caso que eu te contei foi o seguinte, o atleta, ele foi passar uma temporada nos Estados Unidos, comprou a passagem e eu falei para ele, cara, tem um seguro baratinho, melhor você fechar, é porque você vai estar treinando lá e tudo é muito caro nos Estados Unidos, ele não quis. Eu falei, pô, tem certeza que você não vai fechar? Eu tenho um termo quando compra viagem comigo que a pessoa não quer fechar o seguro, ele tem que assinar ou me dar um de acordo no e-mail de que eu ofereci o seguro e ele não quis comprar. Ótimo. Aí tudo bem, ele deu de acordo e viajou para os Estados Unidos. No segundo dia ele foi fazer um treino de jiu-jitsu numa academia. Ele recebeu uma joelhada no olho, no supercílio e abriu o supercílio. Ele tomou 4 pontos e a conta dele no hospital deu R$11.000 por causa de 4 pontinhos que ele tomou no supercílio. E se precisasse pegar a ambulância, ia ser muito mais caro. E hoje nos Estados Unidos isso é caso de cadeia. Hoje não tem mais aquele negocinho de dar um endereço errado, e o brasileiro gosta de dar jeitinho. Dá um endereço errado, que a conta não chega, que não tem mais isso não. Hoje eles estão cuidando, eles estão evitando que isso aconteça. Então, se o brasileiro tentar dar esse jeitinho, ele vai em cana. É o barato que sai caro, exatamente, né? E você economiza, às vezes, R$300, R$400, que vai te dar uma segurança maior, até porque o seguro não cuida só da tua saúde. Você vai nos Estados Unidos, você vai num barzinho e um rapaz mexeu contigo nos Estados Unidos, seu namorado se estressou por causa disso, foi falar, teve algum problema e tem um problema jurídico. O seguro, ele cobre essa parte jurídica também. Então não é só a parte de saúde. Você foi comer uma lagosta lá em Nova York e quebrou o dente.
obviamente você não vai fazer um implante nos Estados Unidos, mas o primeiro socorro ali, a parte de tentar colar o teu dente ou aquele primeiro cuidado, você vai ter se você tiver o seguro viagem. Então você consegue pelo menos nesse ponto ter um primeiro cuidado, né? Imagina você ficar a tua viagem inteira sem dente, com dente quebrado ou com dor de dente. Exatamente. Outra coisa, tem muita gente que vende seguro no aeroporto. É muito mais caro. E tudo em cima da hora você vai pagar mais caro, principalmente no aeroporto. E às vezes não é a melhor empresa, né? Ainda tem Sim. isso. Ela acaba te oferecendo. Geralmente, o vendedor de seguro ele vai te oferecer o que comissiona melhor. Uhum. É o que vai ser melhor para o bolso dele. E o melhor para o bolso dele, às vezes, não é o melhor para o seu bolso. Tem muitas empresas sérias de seguro viagem que, primeiramente, ela pede para você pagar para depois receber o reembolso. Sim. E tem outras empresas que dificilmente você paga. Você tem que fazer o primeiro atendimento, você liga para o 0800, eles vão te orientar, vão te informar se é para uma clínica, se você vai para um hospital, se você vai receber um médico no hotel ou na casa que você alugou, eles vão te passar toda essa orientação. Você Na vai nossa língua. Se precisar em português, vai ser em português. A grande maioria tem. E você não desembolsa nada. Olha. A não ser que você tenha comprado um seguro com um custo menor e aquele teu atendimento tenha ultrapassado o valor. Aí essa diferença, obviamente, você paga. Sim. Mas às vezes você tem um seguro um pouco mais caro, a diferença é tão pouca que vale a pena você comprar o seguro maior. Sempre. E agora eu quero, para a gente finalizar, um conselho de elevador. Eu posso falar para o viajante que valorize o seu agente de viagens. Sempre valorize o seu agente de viagens. Porque na hora do perrengue, ele vai estar sempre ali para te ajudar. Adorei. Exatamente, foi o que eu passei em Cancún. Eu cheguei no aeroporto e depois disso eu falei, meu Deus, que bom que eu tinha um agente de viagens. Exatamente. Duda, só complementando aqui um pouquinho, às vezes a pessoa não quer comprar na agência de viagens porque tem um custo um pouquinho menor. E eu costumo explicar isso para os meus clientes. Esse custo um pouco maior chama-se taxa de conveniência. Exatamente por causa disso. Você chega num local e você não conhece nada, não conhece ninguém. Você está com um problema e você vai resolver como? Você tem uma pessoa que vai estar do outro lado e vai fazer tudo possível para poder resolver esse seu problema. E essa pessoa é agente de viagem, então tem que valorizar mesmo. Exatamente. Jardel, muito obrigada por você ter aceito o meu convite. Não, foi uma honra, Duda, te agradeço bastante. Eu tinha te explicado, Duda, nunca participei de um podcast, mas eu tô ansioso, eu quero participar. Fiquei um pouco nervoso, mas eu gostei bastante. Obrigado pelo convite. Espero voltar mais vezes. Amém, isso aí. E a gente volta na próxima semana. Não deixe de seguir o canal LinkedIn Expert.